39. Reliazewit capítulo 229 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. No terceiro dia, no portão da cidade real de Castelo Cinza, Rouxinol estava escondido em seu mundo de névoa, calmamente observando o grupo de refugiados com roupas esfarrapadas. Sob os efeitos da habilidade de manipulação de som de eco, os grupos de refugiados juntavam-se um após o outro, enquanto seguiam lentamente com Sirbian até o cais. Agora, eles não precisavam ser tão cautelosos como estavam há 2 dias, em que precisavam chegar nos limites do acampamento de refugiados para separá-los em pequenos grupos. Já que um número significativo de refugiados havia sido transportado, assim que o restante notasse que as pessoas estavam se afastando do acampamento, mais e mais pessoas se juntariam ao grupo. Até mesmo os guardas na muralha da capital já haviam notado o que estava acontecendo por debaixo de seus narizes, mas, do ponto de vista deles, isso era algo bom. Quanto mais rápido esses miseráveis fossem embora, melhor. Toda a operação estava progredindo muito bem. A maioria dos refugiados da região leste já havia sido levada e, assim que ouviam a notícia, aqueles que estavam ao redor do portão norte da cidade estavam constantemente se aproximando deles. Talvez antes do pôr do sol, todos os refugiados já deverão ter embarcado sem nenhum problema. Naquele momento, todos estavam ocupados. Apenas Rouxinol parecia estar de bom grado. Tomando como exemplo Echo, que estava cercada por um grupo de mercenários responsáveis por guiar e organizar os refugiados, e Lily, que estava sob a proteção pesada do primeiro exército e constantemente fabricando água purificada, parecia que seu próprio trabalho de proteger essas bruxas mostrava-se desnecessário. Somente quando os mercenários precisavam levar os doentes que mal conseguiam se mover, era que Rouxinol estaria um pouco mais alerta. Mas neste momento, Rouxinol percebeu que Echo ergueu a cabeça para olhar o magnífico portão leste e suavemente suspirou. O que aconteceu? Rouxinol caminhou em direção a ela e perguntou. Não é nada, eu só me lembrei de uma coisa. A expressão de Echo ficou um pouco triste. Antes de eu ter sido vendida à capital, eu sofri muito pelo caminho. Até agora, eu sempre pensei que o motivo pelo qual eles foram tão frios comigo, era por minha identidade como alguém da Nação da Areia. Uma pessoa muito diferente das pessoas daqui. Mas agora, parece que eles são igualmente impiedosos com o seu próprio povo, o que me mostra que não há muita diferença entre eles e as pessoas da cidade da Areia de Ferro. Lembrando que Echo tinha sido comprada e vendida como escrava, Rouxinol não sabia como respondê-la. No final, ela acariciou o ombro de Echo e disse gentilmente, mas nem todos são como eles, também há muitas pessoas com boas intenções, como suas irmãs da Associação Cooperativa das Bruxas e também Sua Alteza. Você quer dizer que Sua Alteza pode realmente acabar com os conflitos? Echo sussurrou. Independentemente de viverem nos grandes reinos, na Nação da Areia, nos fiordes, ou se forem apenas pessoas comuns ou bruxas, você acredita que todos podem viver juntos e em paz sem ter que lutar entre si? Eu acredito que Sua Alteza Roland é capaz disso. Rouxinol respondeu com um tom alegre. E não são aquelas máquinas estranhas ou as armas incríveis que me dão esse sentimento, mas sim ele mesmo. Sabe, eu sempre penso que ele é uma pessoa diferente de nós. Claro que ele não é como nós. Ele é o príncipe do reino de Castelo Cinza. Não, esse sentimento não tem nada a ver com sua identidade ou seu status. Rouxinol balançou a cabeça. Eu não posso dizer de onde exatamente vem este tipo de sentimento, é apenas minha intuição, nada mais. Talvez. Somente alguém como Sua Alteza é capaz de criar tantas teorias estranhas. Ele até mesmo estuda com afinco para tentar compreender como nossas habilidades funcionam. Sua Alteza também pensa de um jeito diferente. Enfim, se ele é capaz de fazer coisas tão incríveis, eu não acredito que a tão sonhada paz esteja longe de seu alcance. Você realmente confia nele? Echo riu, suavizando a expressão triste em seu rosto. Espero que um dia eu possa voltar para o sul e encontrar meu povo. Confiança? Em certos aspectos sim, agora em outros, Rouxinol pensou enquanto olhava na direção de Vila Fronteiriça, percebendo que em outros aspectos ela não tinha a menor confiança. O que ele está fazendo agora? Será que está ocupado desenhando mais projetos de máquinas estranhas ou está com Ana? Ela balançou a cabeça para tirar esses pensamentos da mente. Bem, não falta muito para voltarmos à Vila Fronteiriça. De toda forma, ela iria perguntar diretamente para ele. Afinal, Roland não poderia mentir para ela. Ao meio-dia, quando eles retornaram para o acampamento,
Raio desceu lentamente do céu e pousou para descansar um pouco. Durante estes dias, Raio tinha a tarefa mais exaustiva de todas, pois tinha que voar constantemente, patrulhando sob o sol abrasador no alto do céu. Para ocultar sua localização, Raio teve que usar um casaco especial com camuflagem celeste, que envolvia completamente seu corpo, tendo até mesmo sua cabeça coberta. Esta roupa de nome estranho aparentemente não foi projetada por Sua Alteza para melhorar a aparência de alguém. Sua superfície estava coberta com cores mistas entre cinza e azul, permitindo que ela se camuflasse com o céu enquanto voava. Se alguém não olhasse diretamente para ela, seria difícil detectá-la. Após o pouso, a primeira coisa que a menina fez foi tirar o casaco e pegar uma bolsa de água para acabar com a sede. Olhando para Raio, Rouxinol percebeu que suas roupas estavam completamente molhadas, e que gotas de suor rolavam de sua testa e nariz. Até mesmo seus óculos à prova de vento deixaram marcas em suas bochechas brancas. Parece que não foi um dia fácil para você. Rouxinol disse, enquanto se agachava na frente dela, começando a limpar o suor. Ainda bem que pararam de vir refugiados da região leste. Raio disse com a língua de fora, ou eu realmente teria desmaiado nesse sol. A gente está indo para casa amanhã, né? Lily estava desanimada e abatida, enquanto se aproximava de Raio. Faz dias que não tomo banho. Estou grudenta da cabeça aos pés. Rouxinol não podia deixar de rir em voz alta. Obviamente, durante o seu tempo na Associação Cooperativa das Bruxas, houve momentos em que elas não tomavam banho por semanas, e ninguém se queixava sobre isso naquela época. Mas agora, só se passou uma semana e elas já começaram a reclamar. De repente, Rouxinol pensou que o desenvolvimento do banheiro e do sabão era, na verdade, uma conspiração de Sua Alteza Real, pois após se apegarem a essas coisas estranhas e úteis dele, seria difícil para as bruxas abandonarem Vila Fronteiriça. No entanto, a calmaria não durou até o fim da operação de transporte. Após o almoço, Theo, que foi enviado por Sua Alteza para a cidade real de Castelo Cinza a fim de conseguir informações, voltou com péssimas notícias. Você quer dizer que a Organização Água dos Sonhos está reunindo suas forças e planeja cercar o cais? Machado de Ferro perguntou com um rosto sério. Sim, é possível que eles estejam se preparando para cercar o cais. Theo corrigiu. Tenho certeza de que eles estão se agrupando. Agora quanto a cercar o cais, meus informantes ainda não estão completamente certos sobre isso, mas que é uma situação anormal, isso é. No momento, todas as outras organizações do submundo já começaram a agir. Elas estão preparando suas defesas, caso a Organização Água dos Sonhos resolva atacá-las. No entanto, mesmo sabendo que essa informação de que eles pretendem cercar o cais está rolando solta por aí, não acredito que a Água dos Sonhos tenha espalhado essa notícia intencionalmente. Acredito que seja mais provável que alguém de dentro da organização tenha vazado essa informação, o que é algo bem comum entre os ratos. Afinal, a maioria dos membros dessas organizações são a escória da cidade, ladrões e delinquentes, então, é impossível para eles manterem um grupo unido e coeso. Se o meu informante estiver correto, a Organização Água dos Sonhos deve estar sendo controlada por alguém mais forte. De outro jeito, seria muito difícil para eles saírem de seu território. Eles são apenas uma gangue de canalhas. Machado de Ferro disse sem qualquer hesitação, se essas pessoas se dispersarem por aí, isso vai de alguma forma atrapalhar seu plano de venda dos medicamentos. Não deveria. Theo disse, eles não têm nenhuma influência na patrulha da cidade, por isso é improvável que eles consigam me impedir de entrar e sair pelo portão lateral. Além disso, uma vez dentro da cidade, os falanges me ajudarão a proteger o transporte dos medicamentos. Minha única preocupação é com vocês, porque esta noite eu vou ter que ficar na cidade e supervisionar a venda da água purificada, então receio que seja impossível para eu acompanhar vocês amanhã de manhã. Está tudo bem. Machado de Ferro deu um tapinha no braço de Theo, demonstrando tranquilidade. No futuro, Sua Alteza virá pessoalmente para a cidade real de Castelo Cinza e nós nos encontraremos novamente. Assim como Rouxinol havia previsto, com a chegada do anoitecer, o último navio que transportava os refugiados partiu em direção à Cidade da Prata. E o resto dos mais de 300 refugiados que não estavam dispostos a deixar a capital, foram mandados embora por Machado de Ferro. Então, todos eles foram para o outro lado do canal, esperando chegar a tão aguardada noite antes de partirem. Release capítulo 230. Antes do sol se pôr completamente, Sem Rosto nadava silenciosamente pelo canal,
circulando o campo dos mercenários, se aproximando por trás deles. Seu verdadeiro nome não era realmente Sem Rosto, mas sim, Apra, um nome que ela gostava muito, porque significava poeira e lhe fora dado na nova cidade sagrada pela arcebispa Yater. Ela adorava esse nome, pois a poeira era exatamente como ela. Se caísse no chão, dificilmente alguém conseguiria reconhecê-la. Somente na frente de Yater, Apra usaria sua aparência real. Como membro do tribunal, Apra ajudou a arcebispa Yater a lidar com muitas bruxas impuras, incluindo as bruxas que traíram a igreja e fiéis que se corromperam. A razão pela qual ela tinha sido enviada para a cidade real de Castelo Cinza foi para realizar uma missão essencial: transformar um chefe de justiça no rei de Castelo Cinza. Quanto a capturar aquelas bruxas impuras, era apenas um trabalho que ela realizava quando tinha tempo. Além disso, ela também gostava de se transformar nas bruxas que eram sentenciadas à tortura, experimentando todas as suas dores. Ela acreditava que fazendo isso, ela também poderia expiar seus próprios pecados, expurgando o poder do diabo. O acampamento dos mercenários foi erguido de forma muito inteligente, pela margem em um aclive cercado por terras abertas, o que dificultava observar o que ocorria no acampamento, além da bruxa no céu estar sempre observando, impedindo-a de se aproximar. Apra teve que se espreitar por um armazém na fazenda próxima e esperar até o anoitecer antes de poder agir. Quando a noite envolveu a terra, Apra descobriu, para sua surpresa, que a situação mudou. Todos os mercenários se retiraram da área do cais e voltaram para dentro do acampamento. Aqueles ratos idiotas da organização Água dos Sonhos estão se aproximando pela praia, segurando tochas. Apra pensou, parece que eles estão querendo dizer: olha, tem alguém vindo atacar o acampamento de vocês. Mesmo se não houvesse uma bruxa voando, esse grupo de mercenários não é cego. Qualquer um pode ver que tem um grupo grande de pessoas se aproximando. Ah, que azar! Seu coração ficou sombrio, pois se o inimigo julgasse que o número de ratos fosse grande demais, que não haveria chance de ganhar, então certamente eles iriam se retirar para o leste. Embora fosse um tabu marchar durante a noite, se isso significasse salvar sua vida, escapando e se dividindo, ninguém iria pensar duas vezes. Se os ratos não os cercassem por todos os lados, os mercenários poderiam fugir facilmente. Além disso, os ratos estavam se aproximando de doca pelo outro lado do rio, atravessando lentamente com balsas de madeira. Até que todos eles consigam finalmente chegar do outro lado e pisar no acampamento inimigo, os mercenários já terão fugido por suas vidas. Apra pensou, é impossível para estes miseráveis perseguirem os mercenários durante a noite, então, como eu vou conseguir rastrear aquelas malditas bruxas? Apra foi rapidamente para o campo, na esperança de misturar-se com os mercenários antes de começar sua busca. Mas assim que ela se aproximou, viu uma cena inteiramente inesperada, pois descobriu que os mercenários estavam reunidos nas proximidades, sem nenhum indício do caos que ela pensava. Ainda havia gente patrulhando pelo campo e a fogueira queimava alto, o que lhe permitia ver suas silhuetas indo e vindo, mostrando uma imagem ordenada e não a cena do caos que esperava. Eles não escolheram recuar. Depois de uma observação cuidadosa, Apra confirmou seu julgamento, ao mesmo tempo em que um sentimento de deleite começava a se espalhar por seu corpo. Embora ela não soubesse por qual motivo os mercenários decidiram ficar em vez de escapar o mais rápido possível, ao que parece, essa decisão foi predestinada. Ela tirou uma adaga da cintura, observou as ações de um mercenário que estava de sentinela, descobrindo seu ponto mais fraco. Além de fazer com que a vida de Apra tivesse um significado, Sua Excelência Yater também a ensinou técnicas essenciais de luta e assassinato. Estes mercenários não eram de elite, e ela poderia confirmar isso pelos arranjos das sentinelas. Aproveitando o momento em que o mercenário se virou para examinar outra área, ela se aproximou à baixada, por um ângulo cego, e rapidamente se atirou nele, uma mão cobrindo a boca por trás, e a outra magistralmente cortando seu pescoço com a adaga. Depois de matar silenciosamente o mercenário, Apra pôs uma mão em seu inimigo e a outra em seu próprio peito, utilizando sua habilidade de transformação. Não existia um tempo exato para ela terminar sua transformação, tanto que quando ela substituiu o rei por outra pessoa, para garantir um efeito de longo prazo, ela esgotou quase toda a magia em seu corpo e o tempo de conversão havia durado por quase uma hora inteira. Mas desta vez, não havia necessidade da transformação durar tanto tempo. Em um piscar de olhos, ela já havia se transformado no mercenário. Mesmo que o efeito só durasse meio dia,
seria mais do que suficiente para o assassinato. Antes que algum outro mercenário voltasse até aquele local, rápida como um relâmpago, ela tirou as roupas do morto e as vestiu. Depois, arrastou o corpo para os campos de trigo. No entanto, assim que Apra pegou a arma do mercenário, ela ficou um pouco confusa. A arma em suas mãos parecia uma lança de ferro com uma alça de madeira que não tinha uma ponta, mas sim um buraco largo. O que é essa arma? Mesmo depois de pensar durante muito tempo, ela ainda não conseguia encontrar a resposta, mas vendo que um outro membro da patrulha estava voltando, sem uma escolha melhor, Apra lembrou das ações do mercenário e pôs a arma em seu ombro, assumindo não só a sua aparência, mas também agindo exatamente como sentinela, patrulhando a área. Como em tantos assassinatos anteriores, quando outro guarda passou por ela, ele não descobriu nada de diferente. Apra não estava com pressa para entrar no campo e encontrar o paradeiro das bruxas, afinal, a sua técnica não obtinha as memórias do alvo, somente imitava a forma externa do indivíduo. Então, no caso de dar de cara com um de seus conhecidos, ela seria facilmente exposta. Assim, ela decidiu esperar até que essas tropas estivessem em caos, o que lhe proporcionaria a liberdade de escolher entre inúmeras oportunidades. Quando a lua estava no alto do céu noturno, os idiotas da organização Água dos Sonhos finalmente cruzaram o canal e se aproximaram do campo. No momento em que ela ouviu o apelo de outro sentinela, e viu as patrulhas e mercenários se retirarem em direção ao campo, ela sabia que sua chance havia chegado. Seguindo a multidão no acampamento, Apra ficou mais uma vez surpresa ao descobrir que existiam muito mais de 100 pessoas no campo. Eles se agruparam em forma de círculo ao redor do topo de uma pequena encosta no terreno, e existia um grande número de pessoas agachadas em pé no local, segurando uma estranha arma de haste em suas mãos e sempre apontando o buraco na direção do inimigo. Mas ela não quis dar uma olhada, pois aproveitou que o grupo estava focado em outro lugar, curvou-se e entrou na barraca mais próxima. Pouco depois, os gritos de batalha ecoaram do lado de fora, mas logo foram interrompidos por explosões ferozes, como trovões. Assustada, Apra deu um pequeno salto em reação, devido ao som ensurdecedor. O que diabos está acontecendo lá fora? Por impulso, ela queria dar uma olhada, mas imediatamente recuperou o controle e esperou calmamente. Depois de algum tempo, o campo tornou-se agitado novamente, e ela ouviu muitos passos e gritos de comandos, o que era provavelmente a tentativa dos mercenários de ajustar a defesa de acordo com o ataque do inimigo. Mas pouco a pouco, Apra foi ficando ansiosa. Por que está levando tanto tempo assim? Porque os ratos ainda não conseguiram chegar. Ela pensou. Enquanto o tempo passava, os sons de explosões foram gradualmente diminuindo, e quando Apra já não conseguia mais ouvir o barulho dos ratos em batalha, seu coração acelerou. Será que a organização Água dos Sonhos foi derrotada? Apra pensou. Mesmo que tenha o dobro dos mercenários informados, ainda não passa de 200 ou 300 deles, cercados por mais de 1000 ratos. Com esses números e atacando de todos os lados, como os ratos ainda não conseguiram chegar até aqui na colina, parecia que a oportunidade estava escorregando de suas mãos. Tomando uma decisão rápida, Apra saiu da tenda, tentando chegar ao centro do campo. Lá, ela esperaria o fim da batalha. Afinal, durante uma chamada, os respectivos líderes iriam ler os nomes de todos os mercenários em voz alta, marcando a presença ou falta de cada um. Logo, seria quase impossível para ela se esconder na tenda. Esta não era a forma como ela havia planejado a infiltração, pois ela não estava familiarizada com estes mercenários, nem sabia de seus códigos, então ela precisava agir rapidamente. Passando por 2 barracas, Apra se escondeu atrás de uma terceira tenda, olhando o centro do acampamento. Lá, ela viu 4 mulheres sentadas ao redor de uma fogueira. Provavelmente, estas eram as bruxas das quais ela havia sido informada. E novamente o número informado estava errado. O maldito relatório errou em todos os pontos. Apra pensou. No entanto, para ela, não fazia diferença se tivesse que matar 2 ou 4 bruxas. Qualquer pessoa suspeita de ser corrompida precisava ser torturada e assassinada. E se o tempo fosse muito curto para torturar, pelo menos elas precisariam ser mortas, mesmo que elas não fossem realmente corrompidas. Sacrifícios sempre eram necessários. Depois que ela observou cuidadosamente o seu entorno e decidiu uma rota de fuga segura, Apra finalmente se levantou de trás da tenda e caminhou em direção à fogueira como se nada tivesse acontecido. Só que quando ela chegou no meio do espaço aberto, Apra sentiu um objeto rígido e frio pressionado contra suas costas.
Não se mexa. Uma voz feminina soou atrás dela. Quem é você? Heleazwit capítulo 231. Como isso é possível? Sem rosto pensou enquanto sentia um arrepio por todo o corpo. Ela engoliu a saliva e depois falou em um tom baixo. Que tipo de brincadeira é essa? Eu sou Vort. Não deve ser possível que eles tenham a sorte de se conhecer. Há tantos mercenários no campo. Apra pensou. Não me diga que ela pode se lembrar de cada um de seus nomes. Entretanto, Sem Rosto jamais imaginou receber uma resposta sarcástica. E mesmo? Pois eu não sabia que homens também poderiam ter poder mágico em seus corpos. Logo, ou você é uma bruxa que planejou se infiltrar no campo ou você é um bruxo, o que é extremamente improvável. Além do mais, nada disso importa, pois você não se chama Vort, como acabou de dizer. Dentre os soldados do primeiro exército, definitivamente não há ninguém que possua magia dentro do corpo. Essa pessoa pode ver o poder do diabo. Apra percebeu que não havia mais saída, agora que ela fora descoberta. Havia mais de 4 bruxas no campo, e a mulher atrás dela também deveria ser uma bruxa. Além disso, ela tinha uma habilidade semelhante ao Olho da Verdade. As escrituras da igreja sobre a magia descreviam que o Olho da Verdade tinha centenas de variações, inclusive existindo casos em que poderia aparecer em conjunto com outra habilidade, coexistindo naturalmente. Como não vi ninguém ao meu redor ou alguém se aproximando, isso significa que a habilidade principal desta bruxa é ocultação? Apra pensou. Agora, ajoelhe-se e coloque suas mãos atrás das costas. Faça isso e talvez eu poupe sua vida. A mulher gritou em alto e bom som. Faça o que eu digo. Os mercenários no entorno ainda estavam ocupados com a batalha, então eles não notaram a cena que estava acontecendo na área central. Entretanto, as bruxas próximas à fogueira perceberam que alguma coisa não estava certa. Assim que perceberam a situação, elas arregalaram os olhos e perguntaram: Rouxinol, qual é o problema? Aconteceu alguma coisa? Esta é a minha última chance. Apra sabia que sua especialidade era o assassinato e não uma batalha em campo aberto, especialmente pelo fato de ela não estar usando uma pedra da retaliação divina e não ser capaz de suprimir as habilidades fantásticas das outras bruxas. Caso a bruxa que pode voar fuja, não tem problema. No entanto, a bruxa que pode curar a praga demoníaca definitivamente tem que morrer aqui. Caso contrário, ela representará uma séria ameaça para os futuros planos da igreja. Claro, também havia a possibilidade de que ela não poderia escapar após assassinar a bruxa da cura. Pensando nessa possibilidade, ela não conseguiu evitar a sensação apertada em seu peito, mas ela logo se acalmou novamente. Após recordar que o objetivo da igreja era unificar os 4 reinos, nenhum esforço deveria ser poupado para resistir aos diabos do inferno. Ela se sentiria muito bem em se sacrificar pelo bem maior, como muitos outros guerreiros já fizeram. Além disso, ela acreditava que Éter não a esqueceria, e Éter se certificaria de que seu nome também fosse registrado nas escrituras sagradas. Não venham para cá. Rouxinol gritou, ela é uma. Nesta fração de segundo, de repente, Sem Rosto ergueu o cotovelo para atingir o braço da bruxa atrás de si, curvando a cabeça para evitar ser esfaqueada com a arma. Sem Rosto sempre foi instruída a manter-se calada quando fosse pega, pois é impossível você prestar atenção enquanto estiver falando. Além disso, caso ela quisesse escapar ou contra-atacar, o melhor momento para ela aproveitar a situação era justamente quando o inimigo estivesse cometendo este erro. Dentro da manga, ela havia escondido um mecanismo que ativava no primeiro momento de contato, pulverizando um pó químico branco na parte de trás, que em contato com a água liberaria muito calor. Caso isso entrasse em contato com os olhos ou a boca do inimigo, os quais eram úmidos, eles perderiam sua força de luta imediatamente. Mesmo que tivessem a sorte de não respirar nem um pouco do pó, pelo menos ficariam nervosos. Assim, após pressionar o gatilho e pulverizar o pó branco na bruxa que estava atrás de si, Apra imediatamente correu na direção das 4 bruxas próximas à fogueira. A bruxa com cabelos dourados rapidamente voou, enquanto a única bruxa que parecia ser a mais velha desconsiderou sua própria segurança e ficou na frente das outras 2. Desembainhando uma adaga afiada, Apra imediatamente esfaqueou a primeira bruxa. Como elas não podiam escapar de qualquer maneira, e todas as 3 morreriam sob sua mão, não era necessário diferenciá-las e nem priorizar uma ou outra. Entretanto, no momento em que sua adaga atingiu a bruxa à sua frente, Apra viu uma cena incrível. Algo como um fantasma apareceu na frente dela em um lugar que definitivamente estava vazio um segundo atrás.
com 2 olhos ardentes fitando ela sob um capuz. Esta é a Rochinol que estava atrás de mim? Ela estava tão perto quando eu joguei o pó branco. Então, por que ela está agindo como se não tivesse sofrido nada? Apra pensou. Quase não acreditando no que seus olhos presenciaram, Apra viu Rochinol erguer o braço e uma chama explodir da arma de prata. E então seu corpo foi fortemente empurrado para trás. Ela perdeu o equilíbrio e caiu no chão desnorteada. Não. Eu ainda preciso matar as duas. Apra queria se levantar, queria segurar sua adaga e apunhalar a próxima bruxa. Mas até mesmo levantar parecia difícil e sua consciência já havia começado a se desvanecer. Que lástima, foi o último pensamento que passou em sua mente. Depois de atirar, Rochinol permaneceu no mesmo lugar, observando o soldado que havia sido atingido no peito cair. Então, o corpo do soldado começou a se contorcer e encolher, voltando lentamente para a aparência de uma mulher desconhecida. Esta foi a primeira vez que Rochinol matara outra bruxa. Ela ficou tão aturdida com a situação que só voltou a se após ouvir Lily chamando-a desesperada. Suprimindo a emoção crescente em seu coração, ela pôs a arma de volta no coldre e correu na direção de Wendy. Onde você foi atingida? Não é nada, só estou sentindo um pouco de dor. Wendy acenou com a mão, indicando que elas não deveriam entrar em pânico. Acho que a adaga não conseguiu perfurar essa roupa. Isso significa que a roupa protetora funcionou? Parece que sim. Levantando seus fartos seios, Wendy viu que a adaga ainda estava presa em sua roupa. Assim que ela levantou a jaqueta, a faca caiu no chão. Na roupa de proteção, apenas a camada externa tinha um pequeno rasgo, enquanto a camada interna macia permaneceu intacta. Você realmente me assustou, Lily disse, soltando um longo suspiro, e depois caiu com a bunda no chão. Na próxima vez, não precisa ficar na minha frente, não. Eu não preciso que você faça isso. Olha pra mim. Wendy acariciou suavemente a cabeça dela. Eu não estou bem? Lily se levantou e pôs sua cabeça entre os seios de Wendy, soltando um grito abafado. Eu também estava com medo quando fui proteger vocês. Até mesmo esqueci de usar o meu poder. Wendy balançou a cabeça. Se eu tivesse criado uma forte rajada de vento contra ela, ela não teria conseguido nem chegar perto de mim. É porque você raramente está lutando com os outros, então uma reação como essa é bastante normal. Rochinol consolou. Felizmente você estava vestindo a roupa de proteção. Echo disse, ainda demonstrando estar assustada. Caso contrário, teria sido uma situação muito pior que essa. Antes de sua partida, Sua Alteza Real tinha dado a cada uma delas um colete especial. Além disso, ele havia exigido que elas nunca tirassem esta peça de roupa sob nenhuma circunstância. Mesmo que o colete parecesse um pouco grosso, ainda era muito leve. Aparentemente feito de muitas camadas, Sua Alteza explicou que cada camada tinha sido revestida por Soraya, dando-lhe um alto grau de flexibilidade, mas também dificultando a perfuração com objetos afiados. Oferecia uma excelente proteção contra espadas, flechas e virotes. Se Wendy não estivesse protegida pelo colete, ela provavelmente não conseguiria suportar o ferimento e esperar pelo atendimento de Nana. Raio pousou lentamente ao lado da bruxa morta e perguntou, por que ela nos atacou? Ela também não é uma de nós? Rochinol olhou para a mulher sem vida, incapaz de falar por um longo tempo. Com os olhos da bruxa fechados, os longos cabelos azuis espalhados no chão e sua expressão pacífica, ela não parece ter experimentado muita dor. Mas Rochinol ainda não podia esquecer que, quando essa bruxa esfaqueou Wendy, ela não demonstrou nenhum sinal de hesitação em seus olhos, apenas a determinação de que o que ela estava fazendo era inevitável e justo. Como se ela não estivesse matando uma pessoa, mas sim cumprindo o dever de sua vida. Talvez no coração dela, isso era o certo a se fazer. Não. Rochinol suspirou suavemente. Ela não era uma de nós. Ela era apenas uma pessoa patética. Heliaswit capítulo 232. Em um barco navegando no meio do mar, um homem alto, robusto e de aparência austera, de repente, disse, os fiordes possuem inúmeras ilhas e, até agora, ninguém jamais atravessou a fronteira delas. Quanto mais para o leste você navegar, mais imprevisível o clima se torna, e o mesmo se aplica às ilhas. Eu realmente não sei o quão estranhas estas ilhas podem ser. Até mesmo você nunca chegou ao fim das ilhas. Tilly perguntou com curiosidade. Eles dizem que você é o explorador mais renomado dos fiordes. Além de você, há apenas alguns que se atrevem a atravessar a ilha da Chama Ardente e continuar navegando para o leste. Ah,
O homem começou a gargalhar. Seu louvor é um pouco exagerado. Na verdade, todos os anos há pessoas corajosas dos fiordes que navegam para o leste em busca de novas terras, mas é difícil para elas encontrarem algo que novo. Com os furacões ferozes e o nevoeiro que aparece de repente, eventualmente torna-se impossível para os navios se moverem mesmo um passo adiante. Então esse é o trovão. Cinzas lembrou, o primeiro explorador a descobrir as Ilhas Sombrias. Mas há 2 anos, no meio dos perigos do mar, seu paradeiro tornou-se desconhecido, e agora muitas pessoas pensam que ele já morreu. Cinzas jamais pensou que ele estaria na Ilha Adormecida, e ainda mais que a Quinta Princesa faria um acordo com ele, visando abrir novas rotas marítimas para a ilha, além de desenhar um mapa do mar e procurar novas ruínas, enquanto Tilly enviaria bruxas para apoiar suas explorações. Quanto ao motivo do seu desaparecimento nos últimos 2 anos, ela nunca ouviu mencionar, e Tilly nunca havia parado para falar sobre isso com ela. Mas ela tinha a sensação de que Sua Majestade conhecia toda a história. Caso contrário, eles nunca teriam feito um acordo deste nível. Ao pensar em tudo isso, Cinzas ficou um pouco triste, pois ela estava sendo deixada no escuro. Assim como o furacão de ontem. Cinzas perguntou. Exatamente. Eles aparecem em um piscar de olhos e desaparecem da mesma forma. Trovão sacudiu o cachimbo e jogou as cinzas no mar. Depois colocou um pouco de ervas no fornilho antes de acendê-lo mais uma vez. Se não fosse pela habilidade mágica de sua bruxa, o nome dela é Molly. Cinzas o lembrou com certa rispidez. Ah, é isso mesmo, que memória minha. Trovão não parecia se importar com ela. Ele apenas coçou a cabeça e começou a rir. Se não fosse por Molly, receio que o navio tivesse virado. Sua habilidade é simplesmente fantástica. É por isso que eu penso que as bruxas são as melhores para tornarem-se exploradoras. Creio que já exista uma. Tilly sorriu. Uma bruxa que carrega o nome de um certo explorador famoso. Bem, Trovão tragou o cachimbo, e depois exalou um longo fio de fumaça. Espero que sim. Olha aí de novo. Cinzas franziu a testa. Estão falando de coisas que eu não faço ideia. Cinzas saiu da proa sem dizer nada e foi para a popa do navio tentar acalmar sua frustração. Sua Majestade parecia querer explorar as ruínas com urgência, pois assim que elas eliminaram as últimas igrejas dos fiordes, Tilly imediatamente preparou todos os arranjos para sair ao mar. E para sua surpresa, Sua Majestade também disse que queria entrar pessoalmente nas ruínas. Independentemente do quanto Cinzas tentasse desencorajá-la, era inútil. Chegando na popa, Cinzas viu Molly sentada, controlando seu servo mágico que, por sua vez, segurava uma vara de pescar, aprendendo a pescar com os marinheiros. No início, os marinheiros queriam se opor a ter bruxas a bordo, mas com o furacão de ontem, a atitude deles virou do avesso. Nesse dia, Molly convocou seu servo mágico e ordenou que ele se expandisse rapidamente, envolvendo a parte do meio do navio, tornando impossível para qualquer coisa o atingir, seja chuva ou vento. Embora o navio tenha sido atingido por grandes ondas, uma após a outra, fazendo-o subir e descer, o casco ainda permaneceu estável. E então hoje, cada um dos marinheiros tratava as bruxas como seus amuletos da sorte, chegando até mesmo a dizer que, no futuro, teria muito medo de ir ao mar se uma bruxa não os acompanhasse. Irmãs Cinzas, olha o peixão que peguei. Molly apontou para o barril atrás dela, enquanto colocava um peixe do mar sem escamas e que tinha uma boca longa, afiada e pontuda, parecendo completamente diferente dos peixes de rio que Cinzas conhecia de Castelo Cinza. Que peixe é esse? Peixe-espada. Eles gostam de seguir e viajar junto com os navios, mas às vezes atacam o casco com a boca e acabam furando a madeira. Um marinheiro respondeu, mas eles também são muito deliciosos, especialmente a carne da barriga. Depois de pôr na boca, a carne derrete como gelo em sua língua. Ele lambeu os lábios. Esta noite, todos poderão desfrutar dessa iguaria. Parece que eu peguei outro peixe, Molly gritou. Cinzas simplesmente viu uma sombra negra movendo-se sob a superfície da água azul escura, mas, juntamente com o movimento de puxar a vara do cervo mágico, a sombra tornou-se maior e maior, atravessando a superfície da água rapidamente. Este é, o marinheiro arregalou os olhos e gritou, não pegue ele, solte a vara. Rápido. Ele mal tinha terminado de falar, quando uma criatura monstruosa saltou da água, com sua boca larga aberta, indo na direção de Molly para engoli-la inteira. Molly estava prestes a ser engolida, mas Cinzas conseguiu ser ainda mais rápida que o monstro. Ela pegou Molly com a mão esquerda enquanto tirava sua enorme espada com a outra mão,
golpeando diretamente na cabeça. O monstro emitiu um grito dolorido quando foi jogado direto para as tábuas do navio. Então, rapidamente começou a mover seu corpo de aproximadamente 6 pés, 2 metros, de comprimento, tentando fugir de volta para a água. No entanto, Cinzas nunca deixaria uma oportunidade dessas passar. Ela deixou Molly no chão, agarrou sua espada com o gume ao contrário e fincou no monstro. Por um momento, ele continuou a se contorcer, cuspindo uma série de bolhas brancas, mas logo ficou imóvel. O que é isso? Neste momento, Cinzas finalmente teve a oportunidade de examinar cuidadosamente o monstro diante de seus olhos. Parecia um peixe, mas também tinha pernas curtas de caranguejo. A boca aberta era quase tão grande quanto ela mesma e estava cheia de fileiras de dentes afiados. Mas a coisa mais nojenta era o par de braços peludos que cresciam do lado de suas bocas, que até mesmo se dividiam em 5 dedos, lembrando vagamente uma mão humana. Esse é um fantasma do mar mutante, o marinheiro, ainda chocado, respondeu com a mão no peito. Eles geralmente se disfarçam como peixes, fisgando a isca e depois mordendo o pescador, levando-o consigo para o fundo do mar. Eu também ouvi que só depois de comer um humano, é que eles são capazes de ter essas mãos aí. Essa última parte da história é apenas um boato. Alguém disse por trás da tripulação. Cinzas virou-se e viu que Tilly e Trovão estavam vindo. Capitão, o marinheiro gritou, engoliu em seco e abriu caminho para Trovão passar. Quanto mais extraordinário for um rumor, mais impreciso ele é. Trovão veio e chutou uma das pernas do monstro. Na verdade, esse monstro aqui tem outro nome. Um nome bem familiar para vocês, eu diria. Qual? Cinzas perguntou. Besta demoníaca. Ele afirmou devagar. Sir Trovão, névoa pela frente, o observador de repente gritou. Todos vocês, animem-se, Trovão ordenou em voz alta, soltem a vela, pois estamos entrando nas águas das Ilhas Sombrias. Cinzas notou que, há alguns momentos atrás, o céu ensolarado e sem nuvens de repente se tornou sombrio, transformando o mar azul em uma sombra escura, como se uma massa de tinta estivesse sendo espalhada sobre a superfície da água. Todo o navio logo foi cercado por um denso nevoeiro. Estando de pé na popa do navio, Cinzas nem conseguia ver a ponta da proa onde estava. O que está acontecendo? Tilly não pôde deixar de agarrar o braço de Cinzas. É a prova de que não estamos navegando na direção errada. Trovão afirmou, quando as Ilhas Sombrias emergem, o mar cria uma neblina grossa. Claro. A maneira correta de dizer isso seria que a maré está baixa, com a água em torno de 110 pés, 35 metros, abaixo do normal. O enorme declínio produzirá uma grande quantidade de névoa e recifes começarão a aparecer em todos os lugares. Então, se formos um pouco descuidados, nós afundaremos. Agora, vou precisar da ajuda de vocês para garantir que o navio não bata em alguma coisa e afunde. Depois de suas palavras, todas as pessoas foram em direção à proa, e assim como aconteceu durante o furacão, o cervo mágico de Molly se expandiu o tanto quanto pôde, cobrindo toda a proa e estendendo uma parte de seu corpo para dentro da água. Dessa forma, na iminência de uma colisão com os recifes, seu cervo mágico seria o primeiro a perceber. Se você não tivesse uma bruxa, o que você faria? Cinzas perguntou. Bem, só me restaria confiar em nossa perseverança e sorte. Trovão suspirou. A frota enviaria um barco pequeno à frente como um patrulheiro, e depois de receber a confirmação de que o caminho é seguro, seguiríamos adiante. Mas esta área do mar não é pacífica. Como você já viu antes, quanto mais perto você está das Ilhas Sombrias, maior o perigo. Há o nevoeiro, os recifes e as bestas demoníacas. E é por isso que, mesmo havendo muitos aventureiros que chegam nesse local, poucos conseguem encontrar a entrada das ruínas. Depois de navegar dessa maneira por cerca de 2 horas, o nevoeiro começou a desaparecer gradualmente, permitindo que Cinzas enxergasse cada vez mais as ilhas vizinhas. Não havia plantas no local, somente uma espécie de musgo verde ou alga, e também diversos crustáceos escalando as rochas. Todas estas ilhas afundam depois. Sim, exatamente como em Ilha Adormecida, só que o intervalo entre a vazante e a maré cheia é muito curto, podendo acontecer 2 vezes ao mês. Trovão respondeu, além disso, a velocidade com que a maré sobe e desce é incrivelmente rápida, como se houvesse um enorme buraco no fundo do mar que engolisse toda a água circundante. Eu acredito que a razão pela qual o nível do mar nos fiordes muda tanto, está relacionada a este lugar. Se tivermos sorte, podemos até mesmo presenciar como a ilha principal emergirá do fundo do oceano.
Heleazwit capítulo 233. Quanto mais ao leste eles navegavam, mais a névoa se dissipava. Contudo, o céu ainda permanecia escuro e o sol parecia não alcançar esta parte do mar. Mas ainda, os recifes nos arredores ficavam cada vez maiores, tornando-se grandes pilares de rochas. De algum modo, mesmo com o nível do mar diminuindo, o navio ainda navegava a uma velocidade constante. As ondas se tornavam cada vez menores e o mar aos poucos ficava tão tranquilo quanto um lago sem vento. Por que simplesmente não esperamos o recuo completo da água do mar para navegarmos até as Ilhas Sombrias? Tilly perguntou, intrigada. Assim que os recifes forem expostos, você não precisará ter receio de colidir com um deles. Porque se esperarmos até que a água do mar baixe, não poderemos ver o Rio Vermelho Fantasma que mostra aos exploradores o único canal que leva às ruínas. Trovão explicou. Essas ilhas em forma de pilares, que você vê em todos os lugares, não estão em uma posição fixa. A cada mudança da maré, sua posição muda. Também é importante saber que a água do mar irá engolir a maioria desses pilares, então eles não podem ser usados para nos indicar a direção. Rio Vermelho. Fantasma? Tilly perguntou confusa. Sim. Olhe, lá está ele. Trovão assobiou, apontando para a proa. Olhando na direção que ele apontou, as bruxas viram diversas sombras vermelhas sob a água azul escura do mar, movimentando-se tão rápido que pareciam fantasmas. Num dado momento, 2 ou 3 sombras vermelhas apareceram novamente, um pouco mais próximas do navio, e desta vez, Cinzas pôde distinguir claramente suas formas. Ela notou que essas sombras eram na verdade uma espécie de peixe e que seus corpos estavam totalmente cobertos por escamas vermelhas. Essas coisas são peixes. Sim, são chamados de peixes de escama vermelha, e você só poderá encontrar um desses aqui por essas águas. Trovão pôs a mão no queixo e riu. Mas isso é só um aperitivo. Mais tarde vocês verão a verdadeira face do Rio Vermelho Fantasma. Gradualmente, mais e mais peixes se reuniram, não mais apenas em pequenos grupos de 2 ou 3, mas verdadeiros cardumes densos, nadando coletivamente na direção que a popa apontava. Olhando mais à frente, Cinzas ficou atordoada com a cena que viu. Centenas de peixes se uniram e formaram uma espécie de corredeira poderosa, dando a forma do que parecia ser um tapete vermelho escuro e espesso no mar. O navio continuou adiante, ao longo desta linha vermelha, e de vez em quando, na travessia pelo cardume de peixes, sons de colisões podiam ser ouvidos. Então, Cinzas entendeu o que Trovão quis dizer com a verdadeira face do Rio Vermelho Fantasma, pois era um rio exótico que não existia. À medida que o navio continuava a avançar, o denso cardume de peixes se expandiu de tal forma que o canal poderia acomodar vários navios lado a lado. Lentamente, a água azul escura pareceu desaparecer completamente como se o navio estivesse navegando por cima dos peixes. Se eles não estivessem se movendo em direções opostas, Cinzas poderia pensar que o navio estava naturalmente sendo levado por eles. Por que eles estão fazendo isso? Tilly perguntou, surpresa. Cinzas também queria muito fazer essa pergunta, pois ela nunca tinha visto tal cena antes em Castelo Cinza ou em qualquer outro reino. Uma cena cuja névoa densa povoava o ar, sob um céu sombrio, rochas gigantes e peixes vermelhos bizarros que nadavam, formando um rio. Pela primeira vez, ela ficou impressionada com as maravilhas do mar. Porque a ilha principal é como uma grande pirâmide, e uma enorme caverna passa pelo meio dela. Trovão disse. Os peixes de escama vermelha gostam de colocar ovos nesse lugar. Então cada vez que a vazante chega, a caverna emergirá, e os peixes, que ainda se encontram dentro da caverna, serão os primeiros a sentirem a mudança, voltando em grandes números para o mar. Portanto, enquanto estivermos seguindo ao longo do Rio Vermelho Fantasma, chegaremos à ilha principal das Ilhas Sombrias. Capitão Trovão, há um enorme obstáculo à frente. Parece uma montanha, o observador gritou de repente. Parece que estamos chegando em nosso objetivo. Trovão disse balançando o cachimbo. Senhoritas, bem-vindas à ilha principal das Ilhas Sombrias. Pouco depois, Cinzas finalmente viu a ilha principal aparecer. Assim como o Trovão tinha dito, parecia uma pirâmide, como se fosse a composição de alguns triângulos, larga na base e estreita no topo, com uma superfície que, à primeira vista, parecia muito lisa, sem qualquer indicação de que fosse algo natural. Mas era um pouco difícil de acreditar que todo o pináculo tivesse sido esculpido por pessoas. Em termos de tamanho, apenas a parte exposta da ilha já era equivalente à metade da cidade do rei,
enquanto que o buraco em seu meio era grande o suficiente para encobrir inteiramente a Torre de Babel que a igreja construíra em Hermes. O mar ainda estava recuando, e a água corria para fora da caverna, como uma cachoeira, enquanto um cardume de peixes cobria completamente as partes da ilha que ainda estavam emergindo. Até onde Cinzas podia ver, todo o mar tinha sido tingido de vermelho, fazendo-o imaginar que era muito possível que milhões de peixes de escamas vermelhas vivessem na caverna. Quando a noite caiu, a água do mar finalmente havia recuado, revelando o fundo da caverna. Aproveitando esta oportunidade, Trovão ordenou que os seus marinheiros parassem o navio e o conectasse por meio de uma longa e grossa corda de cânhamo a uma estaca de cobre que já estava no local, na parede da caverna. Devido à baixa iluminação no ambiente, ao ficar na frente dessa caverna, Cinzas podia enxergar a sua segunda entrada no lado oposto da ilha, o qual era um ponto de luz minúsculo devido à sua enorme distância. Mas mesmo com essa luz vinda de ambos os lados, somente uma parte da caverna estava iluminada, já o restante encontrava-se em breu, causando uma forte sensação de opressão. Você deixou essas estacas de cobre na última vez que esteve aqui? Cinzas perguntou. Não. Trovão balançou a cabeça. Elas já estavam aqui quando vim pela primeira vez. Deve ser obra dos antigos que moravam aqui. E as ruínas, onde elas estão? Ele sorriu e apontou para cima. Logo acima de nós, estamos na entrada. A seguinte parte da viagem só poderia ser descrita com uma palavra: inacreditável. As bruxas, Trovão e os outros marinheiros seguiram em direção à caverna e logo encontraram um portão de pedra. Entrando na porta e seguindo os degraus de pedra, ao longo dos quais a água ainda estava fluindo, a cada passo que davam, lentamente as bruxas perceberam que estavam subindo uma espiral em direção ao topo. Embora todos estivessem segurando uma tocha, suas chamas cintilantes só os permitiam ter uma visão extremamente limitada, não iluminando o fim da escada que ainda estava na escuridão. Isto dava uma sensação de pequenez e impotência. Como as escadas estavam em espiral, o seu meio lembrava de um grande abismo, fazendo com que Tilly agarrasse firmemente o braço de Cinzas, deixando de mostrar sua expressão habitual calma e séria. Esta é a princesa que eu conheço muito bem. Cinzas pensou. Mesmo no palácio, Tilly sempre seguiu suas próprias convicções. A quinta princesa que enfrentava qualquer desafio com confiança, tinha apenas uma fraqueza, o medo da escuridão. Mesmo no meio da noite, seu quarto sempre deveria estar aceso com velas. E depois de sua fuga do palácio, sempre que não havia uma maneira de dormir em um ambiente iluminado, ela pediria a Cinzas para acompanhá-la. Ao caminhar dentro da espiral úmida e escura, Cinzas ficou bastante feliz. Ao longo do caminho, eles não encontraram nenhuma besta demoníaca ou qualquer mecanismo para bloquear intrusos. Mesmo se houvesse algum, depois de terem sido mergulhados na água do mar durante tanto tempo, provavelmente já teriam perdido sua eficácia. O único problema era que, depois de uma longa subida, todos já estavam exaustos, fazendo o ritmo do grupo ficar cada vez mais lento. Então, no momento em que atingiram o topo da escadaria, todos celebraram. A última barreira não era um portão de pedra, mas um portão feito de metal, que refletia a luz das tochas. Avançando, Trovão colocou as mãos sobre ele e empurrou, abrindo lentamente as enormes portas com um som estridente. Agarrando a espada com uma mão, Cinzas foi a primeira a entrar na sala. Só depois de confirmar que não havia perigo, Tilly e as outras bruxas puderam entrar no local. Depois de pendurar as tochas ao longo das paredes, um grande salão apareceu na frente de todos. Embora fosse bastante espaçoso, ainda assim estava bastante vazio, parecendo não haver algo digno de uma segunda olhada. Estas são as ruínas. Cinzas tirou a sujeira de uma mesa de pedra verde com a palma da mão, além de algumas mesas e bancos de pedra. Não há mais nada aqui. Realmente não há muita coisa. Trovão assentiu. As ruínas ficaram no fundo do mar por muito tempo que, além das pedras, é muito difícil manter qualquer outra coisa conservada nestas condições. Eu disse isso a Sua Alteza Tilly de antemão, mas ela ainda insistiu em ver com seus próprios olhos. A pedra vermelha, onde você a encontrou? Tilly perguntou. Onde, exatamente, você a encontrou? Achei ali no chão. Naquela época, elas estavam espalhadas por todo lugar, provavelmente havia dezenas delas. No entanto, agora não restava mais nada. Quando Cinzas olhou para o chão, ela só pôde ver o solo coberto por algas, que também o tornava escorregadio. Depois que as ruínas foram descobertas por Trovão, muitos outros exploradores vieram e um após o outro saquearam este lugar. Então,
Se pudessem encontrar uma única pedra mágica, seria uma sorte e tanto. Mas Tilly ainda estava cheia de expectativa. Segurando a tocha no alto, ela examinou cuidadosamente todos os cantos do corredor, especialmente nos lugares mais escuros, pedindo até mesmo a ajuda dos marinheiros para iluminarem o local. Enquanto isso, Molly convocou seu cervo mágico, fazendo-o se espalhar pelo chão, transformando-o em uma almofada para que todos descansassem em cima. Já Cinzas não deixava Tilly sozinha nem por um instante. Ei! A quinta princesa de repente parou e perguntou: "O que é isso?" Olhando para onde a mão de Tilly estava, Cinzas viu uma parede coberta de algas, mas havia um certo brilho por debaixo delas que refletia a luz da tocha. Tilly imediatamente estendeu as mãos para retirar as algas, expondo uma gema incrustada na parede. A gema tinha um formato parecido com um prisma, e era tão espessa quanto um braço, cuja borda estava incrustada com filamentos dourados, como se tivessem sido acoplados lá. Apesar de ficar submerso na água do mar por tanto tempo, o filamento dourado ainda estava brilhante. Tilly tentou puxar a pedra, mas a gema preciosa não se moveu. "Deixe-me tentar." Cinzas se ofereceu. A quinta princesa balançou a cabeça, aparentemente pensando em algo, então colocou a mão no prisma e fechou os olhos. De repente, uma luz brilhante passou pelo centro do prisma. Mas como nada de estranho aconteceu depois disso, Cinzas pensou que seus olhos lhe haviam pregado uma peça. Só que, então, um som retumbante ecoou de trás da parede, como se um mecanismo tivesse começado a se mover de repente. Logo, o som se espalhou por todo o salão. Parecia que o barulho estava vindo de todos os lugares, seguido pela aparição repentina de uma luz branca e suave na superfície da parede. Olhando para cima, o teto também começava a se iluminar. Sem terem a mínima ideia do que estava ocorrendo, os marinheiros levantaram apavorados, sacando suas armas. Mas como não sabiam de que lado deveriam se defender, no final, eles decidiram ficar de costas um para o outro, com o servo de Molly mais uma vez os cercando e protegendo. No entanto, nenhum monstro apareceu para atacar. Quando o barulho finalmente desapareceu, o salão começou a se iluminar com uma luz radiante. Heliaswit capítulo 234, Céus. Como você fez isso? Trovão, sem acreditar em seus olhos, observou as paredes boquiaberto. Nas paredes, dezenas de pequenos orifícios se abriram e cada um deles continha uma pedra que emitia uma luz branca. Mas não só na parede, mesmo à beira do teto, essas pedras fantásticas estavam embutidas, cercando toda a sala. Na suave luz das pedras, cada detalhe dentro do salão tornou-se visível a olho nu. Foi a primeira vez que Cinzas viu o explorador mostrar tal expressão, e ao presenciar isto, ela ficou extremamente contente. Você não sabe? Quando uma bruxa imbui uma pedra mágica com poder mágico, ela pode manifestar outras habilidades. Então, estas são todas pedras mágicas. Trovão, cauteloso e solene, pegou uma pedra, das mais leves, e a segurou em suas mãos. Mas mesmo depois de tirá-la do buraco, o seu brilho continuava forte e cintilante. Eu não sei ao certo. Tilly balançou a cabeça. Essas pedras podem estar aqui há centenas de anos, caso estas ruínas possuam uma história tão antiga. Ao que parece, todas elas estavam escondidas atrás de uma ardósia, por isso que ninguém conseguia vê-las. Além disso, somente uma bruxa pode acionar este mecanismo com seu poder mágico. Não foi você quem iluminou todas estas pedras? Trovão perguntou. Não, é uma característica delas. Tilly pegou uma outra pedra mágica e segurou bem diante de seus olhos, com a luz branca acariciando seu lindo rosto. Se isso fosse um mecanismo que requer o uso contínuo de poder mágico para continuar operando, assim como a luz de uma vela, ao cortarmos o barbante, ela se apagaria em um determinado momento, ou no caso dessa pedra aqui, se a tirássemos de dentro do buraco, o mesmo iria acontecer. Se for como você diz e estas pedras puderem iluminar por centenas de anos, então seu valor é praticamente inestimável. Trovão disse admirado, você deve saber que o reino de inverno eterno produz cristais aproximadamente do tamanho de um punho, e mesmo que seu brilho não chegue nem à metade destas pedras, seu valor é de algumas centenas de peças de ouro. No momento em que os marinheiros ouviram essa informação, eles imediatamente passaram a encarar as pedras de outra forma. Conforme o nosso acordo, você ficará com a metade. Tilly disse sem preocupação. Agora, este não era o seu foco. Além disso, o local estava bem iluminado devido às pedras. Logo, ela poderia explorar o salão com mais cuidado.
Cinzas não queria que Tilly sujasse suas mãos tirando as algas da parede, então ela pegou sua espada e começou a limpar o caminho. Logo em seguida, elas acharam uma segunda pedra mágica escondida. Conforme fez anteriormente, Tilly imbuiu a pedra com seu poder mágico. Junto com um som nítido e claro de metais se chocando, todos ficaram maravilhados ao ver uma enorme estrutura de ardósia aparecer acima da cabeça de Tilly. Ambos os lados estavam presos por cabos de cobre, dando a impressão de ser uma escada. A parte de baixo da ardósia descia lentamente até o chão, enquanto a parte de cima chegava até o teto. Quando Cinzas olhou para cima, ela viu uma porta de metal no topo da escada. Tilly, vendo que a quinta princesa não hesitou em escalar os degraus de ardósia, Cinzas não fez cerimônia e falou em voz alta: "Deixe eu ir primeiro." "Tudo bem, não se preocupe, isto não é a Câmara do Tesouro." Ela rapidamente subiu até o topo da escada de pedra, colocou a mão sobre uma pedra mágica ao lado da porta e, como se estivesse respondendo a ela, a porta de metal rapidamente se abriu. Vendo Tilly entrar pela porta e desaparecer no teto, Cinzas não tinha outra alternativa senão seguir de perto enquanto mantinha a espada na mão. No momento em que Cinzas atravessou o buraco no teto, seus olhos se arregalaram. Acima do teto havia outra sala, que era muito menor do que o salão abaixo, e as paredes também estavam embutidas com pedras de luz. Entretanto, o que mais surpreendeu Cinzas foi que praticamente não havia vestígios de água ali dentro. Mesas de madeira, cadeiras, prateleiras, armários, todos os móveis ainda estavam intactos, cobertos apenas com uma camada grossa de poeira. Ela podia até ver algumas teias de aranha já rompidas. As prateleiras estavam repletas de livros que, devido ao pó, pareciam estar tingidos de cinza. Além disso, havia um livro aberto sobre a mesa, um copo, uma chaleira e um porta-caderno. A caneta de pena era apenas uma pena, pois a tinta já havia secado há muito tempo. Mesmo assim, esta sala cheia de prateleiras e o salão coberto de algas pareciam ser dois mundos completamente diferentes. Trovão, que foi o terceiro a subir os degraus, respirou profundamente e disse admirado: "Que coisa fantástica! Sim, é como uma residência abandonada." Tilly respondeu e pegou o livro aberto que estava sobre a mesa. Ela retirou suavemente o pó e depois começou a olhar seu conteúdo. "Parece que alguém morou aqui há muito tempo. O que está escrito no livro? Não sou capaz de lê-lo." Ela balançou a cabeça e mostrou o livro para Trovão e Cinzas. O texto está escrito em símbolos que nunca vi antes. Parece que os livros nas prateleiras também estão escritos com os mesmos símbolos. Cinzas disse, enquanto tirava o pó das páginas. Ao ver que os textos estavam escritos em linhas estranhas e onduladas, ela percebeu que era incapaz de entender o seu significado. "Nós podemos levar o livro conosco e estudá-los devagar." Tilly riu e disse, segundo o nosso acordo, todos os livros e pedras mágicas pertencem a mim." "É claro." Trovão disse, tocando sua barba, "mas quando você compreender o seu significado, gostaria que você compartilhasse comigo." "Sem problemas." Tilly, Cinzas e Trovão procuraram lentamente e cuidadosamente por toda a sala, tocando as paredes. Dessa forma, eles teriam uma ideia geral do lugar. Eles não conseguiram encontrar outras pedras, mas, do outro lado da sala, encontraram um dispositivo estranho. À primeira vista, parecia ser um tubo de metal grosso. Um dos extremos estava embutido na parede de pedra, e seu tamanho diminuía gradativamente à medida em que se afastava da parede para o outro extremo. Na outra extremidade, estava uma lente de vidro embutida. "O que é isso?" Cinzas deu um peteleco no tubo de ferro e vários sons ocos foram emitidos. Dessa forma, todos perceberam que o interior do tubo estava vazio. "Parece um pouco com as lunetas que usamos para navegar." Talvez as pessoas que anteriormente viveram aqui usassem esse objeto para observar o mundo exterior. Trovão então colocou seu olho na frente da lente, tentando olhar através dele, mas depois de um momento ele disse, "Está tudo escuro. Não consigo ver nada, parece que está quebrado." "Não necessariamente." Tilly apontou para a parede atrás do tubo de metal. "Olha ali." Seguindo a direção de seu dedo, Cinzas viu uma estrutura de cobre com uma espécie de alça para puxar, embutida na parede. Havia um pequeno buraco abaixo da alça, lembrando uma fechadura de porta. Tilly se aproximou e tentou puxar a alça, mas a placa de cobre, ou melhor, a tampa não se mexeu. "Está trancado." "Deixe eu tentar." Cinzas segurou a alça e puxou com força. Toda a placa de cobre caiu de repente da parede. "Não é que você estava certa mesmo?" Trovão aplaudiu,
É mais um mecanismo com pedra mágica. Uma enorme pedra mágica estava presa em um sulco atrás da placa de cobre. Era diferente das outras duas, sendo muito maior e ligeiramente roxa. Você quer ativá-la? Cinzas perguntou. Sim. Tilly acenou com a cabeça sem hesitação. Ela segurou a pedra com as duas mãos, mas nada mudou. Qual é o problema? É muito grande. Ela disse, enquanto gotas de suor começavam a aparecer em sua testa. Sinto que a pedra está absorvendo constantemente o meu poder mágico. Parece que a instalação por trás dela é enorme. Que tal você esquecer logo isso? Cinzas disse franzindo a testa. Ela sabia que uma vez que o poder mágico se esgotasse, a bruxa provavelmente entraria em coma. Gastar todo o seu poder mágico em um lugar tão perigoso não era uma boa ideia. Não, está quase terminando. Eu posso sentir. As palavras mal haviam saído de seus lábios quando um estrondo trovejante veio da parede e toda a sala começou a tremer. Um terremoto. Trovão disse enquanto se segurava no tubo de metal para não cair. Cinzas agarrou Tilly em seus braços imediatamente. A poeira caiu e todos começaram a tossir. A vibração durou quase 15 minutos, e então gradualmente foi se acalmando. Quando a vibração parou, a cabeça de Molly de repente surgiu da porta que estava no chão. Ela olhou em volta e perguntou, o que aconteceu? Nós ativamos um novo mecanismo. Cinzas respondeu, está tudo bem lá embaixo. Todos ficaram assustados, e alguns pedaços do teto começaram a cair de repente, então eu tive que cobrir todos com meu servo. A menina respondeu enquanto se aproximava cheia de curiosidade. Tilly, o que você está olhando? Surpreendentemente, Tilly não lhe deu uma resposta, mas fechou um olho e pôs outro na frente da lente. Após ficar em silêncio por um longo tempo, ela exclamou com espanto, isso é simplesmente incrível. Cinzas ficou bastante curiosa, então também foi dar uma olhada. Quando a cena ficou clara diante de seus olhos, ela ficou sem palavras. Na outra extremidade da grande luneta apareceu um extenso pedaço de terra, cuja frente era composta de um penhasco enorme, e havia uma porta de pedra em forma de arco que era profunda e escura, capaz de engolir qualquer um. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.